pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos. Atos capítulo 3, verso 19 ao 21. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie Ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Amém. Essa palavra declara que convém que o céu contenha, uma versão fala retenha Jesus Cristo até ao tempo da restauração de tudo. Algumas versões falam a restauração de todas as coisas, não é? Convém que o céu retenha Jesus. Por que o céu está retendo Jesus? Porque ele vai voltar. Uma hora ele não vai ser mais contido, ele virá. Ele prometeu que virá e virá. Mas convém que o céu o retenha por enquanto, até a restauração de tudo. E uma das coisas que precisa ser restaurada, e talvez a principal, para que Jesus Cristo volte, é a igreja. A igreja precisa ser restaurada. Quando fala em restauração, o que é restauração? É trazer de volta a forma original. Não é algo novo. Você restaura trazendo a forma original, a forma anterior. Jesus Cristo, quando veio aqui à Terra, Ele implantou a sua igreja. Ele deixou a sua igreja. Ele falou, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Aleluia! E Ele deixou um modelo de igreja. Ele ensinou para 12 apóstolos. Ele ensinou o modelo, deixou com eles. E Ele foi ao céu, prometendo que voltará. Mas o apóstolo Paulo nos diz que Cristo, quando voltar, Ele vem para buscar a sua igreja, e a sua igreja deve estar pronta, deve estar sem mancha, pura, limpa, como uma noiva que espera o seu noivo. Então convém que o céu contenha Jesus até a restauração da igreja. Porque se Jesus voltasse hoje, talvez uma grande parte da igreja não estaria limpa, santa, preparada para subir. Então convém que o céu retenha. Amém? Você entende? E o que nós precisamos? Voltar à forma original da igreja. Vamos dar uma olhada em Atos 2:42. Atos 2:42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. O que é essa doutrina dos apóstolos? Aqui, nesse momento, nesse tempo, aqui em Atos capítulo 2, só havia ainda os 12 apóstolos do Cordeiro. Sendo que Matias entrou no lugar de Judas Iscariotes, que se enforcou. Nem Paulo tinha se convertido ainda. Então a doutrina dos apóstolos era o ensinamento daqueles 12 que conviveram com Jesus por 3 anos e meio e receberam o modelo da igreja. Se você quer saber como é a igreja que Jesus edificou na terra, está aqui, em Atos dos Apóstolos. Esse é o modelo. Amém? Agora, quando eu vejo aquela arca, dá uma olhada naquela arca. Você que está filmando, pode mostrar ali a arca? Lá em cima. Ó. Aquela arca é um modelo aproximado da arca mesmo, da Arca da Aliança. Ela era toda de ouro. O tamanho dela é aquele, apenas as varas eram mais longas do que naquele modelo ali. Então, quando eu vejo aquela arca, eu me lembro que a glória do Senhor, a Shekinah,
sempre esteve ali na arca. A presença, a glória dele estava na arca, que ficava no tabernáculo de Moisés, atrás do segundo véu. Posteriormente ficou no templo de Salomão, de trás do segundo véu, no Santo dos Santos. A glória do Senhor estava ali. Mas quando o Senhor Jesus entregou a sua vida na cruz, a palavra de Deus declara que naquele momento, quando Jesus entregou o seu Espírito, houve um terremoto e o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, não de baixo ao alto, do alto a baixo, foi rasgado o véu do templo. O próprio Senhor Deus abriu o Santo dos Santos, profanou o Santo dos Santos, e a glória do Senhor saiu de lá. Tanto é que depois disso até a arca foi roubada e sumiu. E onde está a glória do Senhor? Com a chegada de Jesus Cristo, a glória do Senhor foi retirada da arca para ser depositada na igreja. Na igreja, a presença do Senhor, a glória do Senhor está dentro de você, dentro de mim, a presença. Porque a palavra fala em João capítulo 3 que Jesus Cristo ele recebeu a unção sem medida. A unção do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo sem medida ele recebeu. E a mesma palavra me diz que no dia que eu entreguei a minha vida a Jesus, eu fui inserido no corpo dele. Igreja não é uma estrutura física que recebe pessoas. Igreja, eclésia, que Jesus falou, eu vou edificar a minha igreja. Igreja é o corpo de Cristo. E a palavra de Deus fala que Cristo é a cabeça, não o cabeça. Grandes organizações têm o cabeça, não é? O presidente. Mas Jesus Cristo é a cabeça e nós somos o corpo. A unção sem medida que ele recebeu, a Shekinah, a glória do Senhor que está nele, no momento que você é inserido no corpo, você passa a receber também a presença. Por isso a Bíblia fala que Cristo em vós é a esperança da glória. Você entende isso? E Deus fala que Ele colocou esse tesouro, que é a presença dEle, em vasos de barro, para que a excelência do poder seja dEle e não nossa. Quando você começa a achar que é você que está fazendo alguma coisa, Ele mostra, você é barro. Você pode ficar doente hoje, você pode morrer hoje. A glória é dEle, mas a presença dEle está na igreja. Então eu quero falar hoje com você sobre a igreja apostólica. A igreja como ela deve ser. A igreja apostólica, a igreja que é o corpo de Cristo. Aleluia! Uma vez quando eu estive na Colômbia, no ano 2002, se não me engano, eu fui para a Colômbia para conhecer um modelo de igreja celular. E eu fiquei bem impressionado quando conversei com várias pessoas, não pastores, eu conversei com membros da igreja, e eu fiquei bem impressionado que todos eles sabiam a visão da igreja, sabiam exatamente a visão daquela igreja. Eu fiquei, olha, que povo bem treinado. Mas sabe o que eu creio que Jesus espera? Que qualquer pessoa que conversar ou tiver contato com qualquer um de nós, fique bem impressionado, dizendo assim, eu falei com um homem de Deus, eu falei com uma mulher de Deus, ele tem alguma coisa diferente, ele tem algo que eu não tenho. E ele vai saber, porque você é corpo de Cristo, você é parte de Cristo, você é a igreja. Amém? Vamos entender isso. Eu quero que você leia comigo Efésios capítulo 4, por favor, Efésios 4, do 11 ao 15. Efésios 4, 11. E Ele mesmo, Jesus Cristo, Ele mesmo deu uns para apóstolos. Então vamos ver como é a igreja que Jesus estabeleceu aqui na terra.
Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Para quê? Para quê que Jesus deu esses 5 ofícios ou 5 ministérios para a igreja? Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Jesus quer o seu aperfeiçoamento para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aleluia! Então o Senhor Jesus, quando Ele edificou a sua igreja, implantou a sua igreja aqui na terra e começou a reunir os seus filhos para inserir no seu corpo. Por isso que Cristo continua vivo, a cabeça está à direita de Deus e o corpo está agindo na terra. Amém? Por isso que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Ele está presente. Por isso que se eu ligo na terra, é ligado no céu. Por isso que se eu oro em nome de Jesus Cristo, acontece. Porque eu estou em sintonia com a cabeça. Aleluia. Então Ele deixou, Ele mesmo deu para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. A igreja apostólica é uma igreja em que cada santo, Ele chama você de santo, seja santo porque eu sou santo, diz o Senhor. Amém? É onde cada santo é aperfeiçoado para a obra do ministério, para servir a Deus. Nós servimos a Deus, irmãos, no ministério. Como é que você pode servir a Deus? A palavra fala, só a Ele adorarás e só a Ele servirás. Como é que eu vou servir a Deus? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para te servir? Você acha que Ele vai falar para você, filho, vá para o alto do Monte Corcovado, já que aqui não tem um Sinai, vá para o Corcovado e fique lá como um monge eremita, orando, meditando. É isso que Ele vai pedir para você? Jesus falou, toda vez que você fizer um bem a um desses pequeninos, você está fazendo um bem a mim. Jesus falou, que brilhe as vossas boas obras, para que os homens vendo as vossas boas obras, glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Como é que eu posso servir a Deus? Servindo a você, servindo aos que não conhecem a Deus. Isso é o corpo de Cristo. Jesus, quando estava aqui na terra, Ele serviu. E agora que Ele é a cabeça, Ele quer que nós continuemos servindo. Aleluia! E por isso, Ele deu os apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para equipar a igreja, para equipar cada um. Eu creio que Deus espera que cada crente seja capaz de expulsar demônios, se for necessário. Cada um no seu chamado, cada um no nível da sua unção, mas você é capaz de expulsar demônio, de orar por cura, de dar uma palavra de ensino, você é capaz de dar um aconselhamento, até que todos cheguemos à estatura do varão perfeito. Isso é a igreja apostólica. Eu me lembro de um tempo, porque eu já sou jovem há muito tempo, eu me lembro do tempo que o pastor da igreja, ele ficava na porta da igreja no começo do culto para receber cada membro que entrava. Ele cumprimentava, boa tarde, Dona Maria, paz do Senhor, ou seu João, paz do Senhor. Ele ficava ali cumprimentando cada um que entrava. Claro que a igreja tinha que ser menor, né? E quando acabava o culto, depois do tríplice amém, quem lembra dessa época? O tríplice amém, e eu lá no órgão tocava e a igreja cantava, amém. Amém, amém. Era o tríplice amém. E depois do tríplice amém, rapidamente o pastor ia pela porta e se despedia de cada membro da igreja. O pastor fazia velório, batismo, casamento, aconselhamento, pregava, ensinava, expulsava o demônio. E os membros vinham à igreja, sentavam e recebiam.
Isso não é igreja apostólica. A igreja apostólica prepara cada crente para crescer, para ser aperfeiçoada para a obra do ministério, até que cada um chegue à estatura do varão perfeito, para que não sejamos mais meninos levados por vento de doutrina, porque os homens enganam fraudulosamente. A igreja apostólica é uma igreja viva, vibrante, poderosa, que se entra um demônio sai correndo, porque não tem que esperar o pastor aparecer ou o líder X. O demônio entra e encontra um monte de cristãos que falam: ei, te repreendo em nome de Jesus Cristo, sai agora. Ele sai rapidinho, porque ele encontrou uma igreja viva, que é o corpo de Cristo. Ele está falando com você. Ele está falando com você. E por isso ele deu dons. Aqui mesmo em Efésios, nós não lemos, mas no versículo 8, 4:11, diz assim: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele deu dons. E alguns, eles vão atuar na área profética. Alguns vão atuar na área do ensino da palavra, outros na área do cuidado com as vidas, e cada um tem dons, sabe? Aquilo que você sabe fazer bem, pode fazer bem para alguém. Aqui tem pessoas que têm um dom dado por Deus de lidar com crianças. Tem outros que não têm jeito com crianças, mas alguns têm. E se Deus te deu esse dom de cuidar das crianças, você vai ficar desperdiçando esse dom, quando nós temos tantas crianças, você viu aqui, que precisam de alguém que fale com a linguagem deles, que olhe no olhinho deles, que respeite a eles. Não é? Tem algumas pessoas aqui que têm o dom de tocar instrumentos ou de cantar, outros não têm esse dom. Então, ele levou o cativo, o cativeiro, deu dons aos homens, e ele espera que nós usemos esses dons, e você vai ser equipado, você vai ser treinado para viver uma grande aventura. Igreja. Eu, se fosse você, não quereria ser uma verruga no corpo de Cristo. Por que eu citei verruga? Podia falar apêndice, podia falar talvez alguma coisa, não sei. Sabe uma parte do corpo que não funciona, que é inoperante, que não tem razão de ser? Eu duvido que no corpo de Cristo tem alguma parte que não serve para nada. Não existe. Aliás, a palavra fala que aqueles de nós que parecem menos importantes, Deus lhes dá maior honra. Amém? Então você só tem que descobrir qual é o meu lugar no corpo. Qual é o meu dom, qual é o meu chamado. Amém? E se você ainda se pergunta qual é o meu chamado, é porque você está parado. Sai do banco, para com isso. Como é que você vai saber se você tem jeito para cuidar de planta, se você nunca começar a cuidar de planta? Não é? Como é que você vai saber se você tem jeito para cantar, se você nunca canta? Então você tem que começar a deixar o Espírito Santo te usar. E aqui então, eu quero ver com você a estratégia que Jesus Cristo deixou para a sua igreja. Porque eu tenho um sonho ministerial de apresentar para Jesus, quando Ele voltar, uma igreja madura, pura, com crentes santos e ativos. Eu espero, em nome de Jesus. Então, eu peço que você não precisa ler, é um versículo que todos conhecem. A estratégia de Jesus é a seguinte: primeiro, nós temos que renovar a nossa mente. Romanos 12:2. Rogo-vos, pelas misericórdias do Senhor, que não vos conformeis com este mundo, com este século, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que assim você possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então você precisa renovar sua mente, renovar pela palavra de Deus. Uma vez que você entra no corpo de Cristo, no dia que você entregou a tua vida para Jesus, o Espírito Santo entrou em você, a Shekinah entrou em você, amém? A presença, a glória entrou em você. E agora você tem que renovar sua mente, porque é a tua mente que vai atrapalhar.
A tua mente pode atrapalhar. Porque a palavra de Deus é loucura para os que se perdem. E se Deus tivesse me feito apóstolo com a mente de veterinário, não ia dar certo. Porque a mente racional quer uma explicação para as coisas, não é? Milagre é loucura. Cura por oração é loucura. Demônio é loucura. Então, nesse processo de salvação, há 35 anos, Deus está renovando, transformando a minha mente pela palavra. E Ele quer renovar a sua mente. Por isso, tem tanto ensino, tem tanto estudo, por isso que Ele deu os mestres e os pastores, para estar ensinando palavra, 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 para estar renovando a sua mente, para que você comece a pensar milagrosamente, como Ele pensa. Amém? Você toma posse? Renovar nossa mente. Renovar nossa mente, para ficar de acordo com a palavra de Deus. E a segunda coisa, a gente tem que fazer o discipulado. O discipulado que é o aprendizado contínuo. Eu, quando me formei na minha profissão, eu aprendi que eu tinha que ficar sempre estudando, para estar me atualizando. Eles chamam isso em inglês de continuing education, educação continuada. Se você não estiver sempre estudando, você fica para trás, em qualquer área, não é? Em qualquer profissão. E também na área espiritual. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, disse o profeta Oséias. Isso é discipulado. É discipulado. E sabe aonde que você pode ser discipulado? No seu ministério. Por exemplo, quem é do ministério de louvor? É da área profética, né? Os ministérios proféticos são louvor, dança, intercessão, batalha espiritual. Eles têm mais os pés, mais a cabeça no céu do que os pés na terra, certo? Os proféticos. Então imagina, o pastor Marcelo, a pastora Karina se reúnem semanalmente, não é, com o ministério? Semanalmente, com o ministério. Isso é discipulado. Eles estão convivendo semanalmente entre eles, isso é discipulado. Você que está na sua célula, há 3 anos, há 4 anos, há 2 anos, toda semana com seu líder, com seus irmãos, com palavra, oração, isso não é discipulado? É discipulado? Claro. Uma das coisas que Deus está restaurando, que Jesus está restaurando, são ideias, são conceitos na igreja, irmãos. Alguns aqui são de uma geração do ano 2000 até do ano 2010 da nossa igreja, que nós tivemos um discipulado diferente. A gente aprendeu assim, que o discipulado era G12. Eu tinha 12 discípulos. E cada um buscava chegar em 12 discípulos. Isso era discipulado, a gente aprendeu assim. E aí, irmãos, eu me reuni durante 4 anos e meio, semanalmente, com os meus 12. Semanalmente, durante 4 anos e meio. E desses 12, tem 4 hoje comigo na igreja. Cadê os outros 8? Esse tipo de discipulado que você marca a hora e fala, bom, agora a gente vai, agora é discipulado, tá? Às vezes o meu irmão falava assim, apóstolo, a gente precisa conversar. Eu falei, meu irmão, a gente está toda semana junto. Você entende? Discipulado é quando você está com o seu grupo, com o seu ministério, com a sua célula, com aqueles que têm a mesma unção que você, o mesmo ministério, o mesmo chamado, vocês estão se reunindo, isso é discipulado. A gente não viu nenhuma vez na palavra que Jesus se reuniu com seus 12 e falava, agora é o momento do discipulado. Não, eles estavam juntos, fazendo a obra. Amém? Tudo bem? Jesus tem um dom para você ativar, para você usar. Ele deixou 5 ministérios para ajudar a equipar você. Ele quer que você entre no ministério para servir a Deus. E você vai ver uma aventura linda na sua vida. O que é ser corpo de Cristo.
Essa é a igreja apostólica. Aleluia. E a unção se transmite. A unção se transmite. Aqueles que estão juntos, os profetas, eu tenho me reunido agora com os profetas da igreja, os que estão na área profética, né? E logo um começa a orar e o outro profetiza, aí eles vão começando a aprender a ter sonhos, interpretação dos sonhos, liberar a palavra profética, porque a unção se transmite. Você se lembra que Jesus disse que que João Batista veio na unção, no espírito de Elias? João Batista veio no espírito de Elias, veio na unção de Elias. Então, quando você está reunido com o seu ministério, pode ser o grupo pastoral, pode ser o grupo profético, pode ser o grupo evangelístico, a unção se transmite. Cada um de nós tem uma porção de graça e uma porção de unção que pode ser transmitida. E eu vou pedir hoje que o Senhor Deus libere uma unção apostólica sobre a igreja. Porque quando você tem uma unção apostólica, qual é o benefício que você recebe quando você tem uma unção apostólica? A unção apostólica flui desde Jesus para os apóstolos e daí flui para o corpo de Cristo, para o corpo dele. Você recebe o benefício de entendimento da palavra. Nós temos visto pessoas que já saíram de uma igreja apostólica e vão para outra igreja, eles são recebidos com honra, já estão pregando, estão ensinando, porque você recebe uma unção de revelação da palavra pela unção apostólica. Amém? Não é verdade? Você numa unção apostólica, você recebe uma ousadia, uma unção de pioneirismo, de ousadia. Quantas vezes alguém chega para mim e fala, apóstolo, eu tenho orado e o Senhor me mostrou que a gente poderia ter um ministério assim na igreja. Nós temos mais de 20 ministérios na igreja e não partiram todos de mim. Deus tocou em irmãos falando, olha, eu tenho orado e o Senhor me mostrou que a gente pode ter um ministério assim, uma unção de ousadia. Toma posse. Você recebe uma unção para transmitir dons, não só para receber, mas para transmitir dons. Você recebe uma unção de cura. Eu estou para começar a me reunir com os evangelistas da igreja que nem sabem que são, mas vão descobrir que são e vão descobrir que tem o dom de cura muito maior do que o meu, porque eu não sou evangelista, eu sou só apóstolo. A igreja apostólica é viva. Você recebe uma unção para combater o reino das trevas. Toma posse? Você começa a entender que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Aleluia. Quando Isaías era um homem normal, um homem comum, Isaías, o profeta, um dia ele viu a glória do Senhor. Ele descreve esse dia, ele fala, olha, no tempo do rei Uzias, no ano, se não me engano, 6º do seu reinado, eu vi o rei. Os céus se abriram e Isaías, que era um homem comum, ele viu a glória de Deus. Ele falou, os meus olhos viram o rei, ai de mim, que eu vou morrer, porque eu vi o rei. Eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, que os meus olhos viram o rei, eu vou morrer. E o Senhor falou, Isaías, a quem eu enviarei? Estava falando com Isaías. Isaías constrangido falou, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Um anjo do Senhor foi até o altar, pegou uma brasa viva do altar e tocou os lábios de Isaías. E ele foi purificado. Sabe, no momento que você acreditar que Jesus realmente quer contar com você, porque você é corpo dele, e quando você então falar, amém, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, mesmo eu sendo pequeno, mesmo eu sendo fraco, mesmo eu tendo dúvidas, irmão, Tomé tinha dúvidas. Quando você falar, eis-me aqui, usa-me a mim, como Isaías falou,
o Senhor vai purificar a sua vida. Porque Ele precisa usar você, Ele quer usar você, você é corpo dEle. Amém? Você sabe, se você tivesse um problema muito sério de paralisia, a mente estaria funcionando, a cabeça estaria funcionando e o corpo estaria inoperante. Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, e Ele espera um corpo ativo, cheio de unção, cheio de graça, cheio de dons. Mas para que ninguém fique se achando, somos todos vasos de barro, nos completamos, um tem uma unção, outro tem outra, um tem um dom, o outro tem outro. E Ele completa tudo. Eu creio que hoje Deus vai derramar uma unção em você, se você quiser. E para te despertar, o apóstolo Paulo fala assim, desperta tu que dormes, e Cristo te levantará dos mortos. Desperta tu que dormes. Você vai esperar passar por um infarto como eu mas graças a Deus que eu não estava parado, tá? Eu estava trabalhando bastante para Ele. Mas você vai esperar passar por um susto, por um tranco para falar, como Jonas, Senhor, agora se o Senhor me der chance, eu vou trabalhar para Ti. Você vai esperar isso? Ou pode ser hoje mesmo que o Senhor fala, filho, se levanta, fala como Isaías, eis-me aqui, Senhor, deixa eu Te usar. A igreja apostólica é uma igreja onde cada crente é capacitado para fazer a obra de Deus. Cada um no seu chamado, cada um no seu dom. Aleluia! Por isso nós temos a escola de ministérios. Você vai recebendo palavra, até que você chega no módulo 3, você fala, aleluia. Agora eu posso escolher, será que eu faço o profético, ou evangelístico, ou pastoral, ou mestral, ou diaconal? Qual dos 5 ofícios será que é a unção que eu tenho? Aleluia. Igreja apostólica. A gente ainda tem muito o que fazer, irmãos. A nossa igreja tem mudado ao longo dos anos. E ainda vamos mudar mais. Eu espero estar me alinhando à vontade de Deus até que nós sejamos verdadeiramente uma igreja apostólica. Nos moldes dessa igreja de Pedro, de Paulo, de Tiago. Amém? Eu quero completar essa palavra lendo um texto que está em Filipenses capítulo 3, do 12 ao 16. Filipenses 3, 12. Mas eu vou pedir a você que não leia. Por um momento agora, finge que você é analfabeto. Porque eu trouxe aqui uma outra versão da Bíblia, que é a nova tradução da linguagem de hoje. Eu quero ler esse texto na nova tradução da linguagem de hoje, tá? Porque ele está muito claro. Filipenses 3, 12. Amém? Você pode ouvir? O Senhor da igreja, Jesus, quer falar com o Senhor e com a Senhora, que são o corpo dele. Faz parte do corpo dele. E ele fala assim para você, olha o que Paulo disse. Não estou querendo dizer que já consegui tudo que eu quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso. Porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás, e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. E o prêmio é a nova vida para a qual Cristo me chamou. O prêmio é a nova vida. Todos nós que somos espiritualmente maduros, devemos ter essa maneira de pensar. Porém, se alguns de vocês pensam de maneira diferente, Deus vai tornar as coisas claras para vocês. Portanto, vamos em frente, na mesma direção que temos seguido até agora. Esqueça o que passou. Deus quer fazer algo novo na sua vida, agora, hoje. Amém? Sabe, há pouco tempo eu estava conversando com uma pessoa que eu encontrei no supermercado. Ele tem a mesma idade que eu, e a gente estava conversando. E geralmente nessa idade para frente as pessoas falam, e aí, e as dores? E o rim? E o coração? E o fígado? E a prótese? E nessa conversa ali,
ele falou assim, olha, na verdade, nós já temos mais passado do que futuro, né? Que coisa horrível, né? É verdade. Ele falou, a gente já está na fase de ter mais passado do que futuro. Eu falei, meu Deus, misericórdia. Pior que é verdade, né? Mas o que Deus está falando para mim e para você é o seguinte, ei, esquece as coisas que passaram, corre para o alvo, olha para Cristo, é uma nova vida. Não interessa mais se te traíram, se você teve decepção com a igreja, se você teve doença, se não deu certo. O que importa é que hoje eu estou vivo, eu tenho a presença do Senhor, eu tenho a palavra do Senhor, eu sou corpo dEle. E Ele fala, então esquece o que passou, olha para Cristo e vai em frente, corramos para o alvo. Eu quero em nome de Jesus ativar você com essa palavra, para você saber que você é a igreja apostólica. E aleluia, porque Jesus não tem placa de igreja. Né? Não é porque a nossa igreja chama-se Igreja Apostólica Ágape. Podia não ter apostólica no nome, mas a apostólica na maneira de ser. E não é só a Igreja Ágape, tem tantas igrejas na face da terra. Jesus, quando vier, vai buscar todas as que estiverem prontas. Mas eu quero ser uma igreja apostólica, você quer? E uma igreja apostólica precisa de cada um. Lembra? Aquela igreja, daquele outro modelo antigo, precisava do pastor. Os membros eram figurantes, o pastor fazia tudo. A igreja apostólica é muito diferente. O nosso irmão estava lá em Salvador, o testemunho que foi dado estava em Salvador. Não foi um pastor, não foi o apóstolo que deu a palavra rema para que ele fosse curado. Foi um membro da igreja, um líder de célula com unção profética. Essa é a igreja apostólica. Cada um é importante. Amém? Você está comigo? Essa é uma igreja viva, vibrante. E eu quero pedir a Deus que derrame uma unção apostólica. A unção apostólica é aquela que deixa fluir os 5 ministérios. É a que abre o entendimento de cada um. É uma unção que não existe rotina, você nunca é o mesmo. Porque quando você acorda, você fala, bom dia Espírito Santo. E ele fala, que bom, meu filho está disposto hoje. Filho, temos muito trabalho a fazer hoje. Eu nunca vi a Bíblia dizer que Jesus estava desanimado. Vi ele cansado, vi ele dormindo no barco na tempestade. Vi ele com fome, vi ele chorando. Mas nunca desanimado para fazer a obra de Deus. Amém? Vamos colocar de pé? Eu peço a Deus que essa palavra toque no seu coração, que o Espírito Santo ative a sua vida. Se você disser para Ele, eis-me aqui, Senhor, Ele já te ouviu. E Ele vai fazer você ativo, porque você é corpo de Cristo. Shalom. Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.